Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros500.com, que é feito para você que deseja se inspirar com histórias que contam sobre vida, saúde, finanças e desenvolvimento. Se você que está aí na zona de conforto, quer mudar a sua vida, quer adquirir novos conhecimentos e não sabe por onde, tem aí uma excelente opção para dar esse primeiro passo, seja no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. E hoje a gente vai falar sobre saúde, vai falar sobre educação inclusiva e vai principalmente aprender muito com esse meu convidado, que tem muita coisa boa para contar. Lucelmo Lacerda, seja muito bem-vindo ao Inconformados S.A. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando. Bom, em primeiro lugar, para quem não te conhece, eu já fiz questão de dar uma olhada nas suas redes sociais, mas para quem não te conhece, dê as suas credenciais, quem é o Lucelmo Lacerda? Tá joia, eu sou professor, fiz o doutorado em educação pela PUC São Paulo e fiz o pós-doutoramento no departamento de psicologia da UFSCar. E já vem muitos anos que eu venho pesquisando, me dedicando em relação ao transtorno do espectro autista, e publiquei um livro chamado Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, recentemente um outro chamado Crítica à Pseudociência na Educação Especial, trilhas de uma educação inclusiva baseada em evidências e artigos científicos em relação ao tema, né? Então, esse é, digamos assim, o meu tema principal aí de investigação, de pesquisa. Pelo que eu vi nas redes sociais e até pelas várias referências, hoje você é uma das maiores, se não a maior referência no assunto hoje no país. Eu venho me dedicando bastante ao tema há muitos anos e fazendo um debate que tem a ver com a ciência, né? O que a ciência tem demonstrado em relação a esse tema, é meu tópico de interesse. E nos últimos anos, e principalmente este ano, a gente tem tido alguns avanços nesse sentido, né? Nós tivemos o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do Estado super importante, que fez uma afirmação, uma descrição bem completa, né, em termos de orientação para a educação inclusiva. Eu fui um dos autores. Então eu estou, assim, digamos assim, a 100 por hora nesse debate e acho que é importante dizer isso, né? Que uma coisa é a pesquisa científica, e ela é muito importante, ela tem o seu valor, né, e eu estou engajado nela, mas eu faço um esforço também para fazer essa interface com a sociedade, né, discutir com a sociedade, lutar por políticas públicas, fazer disseminação, divulgação científica através de Instagram, YouTube. Então, talvez porque eu esteja nessa intersecção também e fazendo essa ponte com a sociedade. Claro que nessa nossa conversa a gente vai falar sobre vários assuntos, né, dentro desse tema. A gente vai falar sobre a inauguração do centro de referência aqui na nossa cidade de São José dos Campos, mas antes de qualquer coisa a gente precisa fazer uma lição de casa, né? Primeiramente, por que a gente precisa falar desse assunto? De repente, quais números ou qual é a luz aí que embasa esse tema que faz com que a gente precisa trazer à tona hoje? No Brasil, nós não temos órgãos que façam boas pesquisas sobre a quantidade de pessoas autistas na sociedade. Então, nós temos o censo, que vai sair ainda, mas vai ser um número muito subestimado, que é muito difícil ter diagnóstico no Brasil, é uma luta. Temos agora uma iniciativa chamada Mapa Brasil, que inclusive eu participei da escritura do relatório, que é de Brasília, essa primeira fase, que dá um primeiro sinal, digamos assim, em relação a isso, mas nós não temos. Esses números eles estão nos Estados Unidos, basicamente. Outros países da Europa e da Ásia têm números também bacanas, né? Mas, digamos assim, a referência mais atualizada é dos Estados Unidos, que é o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Eles publicam anualmente ou bienalmente esses números, né? Hoje, portanto, o número é o seguinte, que foi publicado no ano passado. 1 a cada 36 crianças são autistas. Se 1 a cada 36 crianças são lá, tudo indica que são aqui também. Porque não tem nenhum indicativo que uma disparidade genética, por ser um povo diferente, tem efeito sobre isso, né? Você tem números, por exemplo, do Japão, da Coreia, geneticamente muito mais distintos dos Estados Unidos, que têm números similares. Então, se nós temos esse número aqui no Brasil, significa que nós temos mais de 5 milhões de pessoas autistas no país. Significa que em todas as salas de aula, praticamente, tem crianças autistas. É difícil você ouvir falar de uma sala que não tenha nenhum.
Então, esse tema está presente na sociedade. E por que está presente na sociedade, na vida real das pessoas, ele precisa estar no debate, porque o debate precisa preparar, apoiar as pessoas para que o ambiente todo esse ambiente seja mais inclusivo. Perfeito. Uma outra coisa que eu já venho há algum tempo percebendo, e aí, claro, você pode me corrigir se for um engano meu, me parece que cada vez mais a gente vê diagnósticos aparecendo. Seja, né, porque as crianças, né, vão se desenvolvendo e em algum momento se identifica, ou até mesmo tardiamente. Qual é a importância desse diagnóstico e também aí, claro, a gente vai esmiuçar essa resposta, uma vez diagnosticado, por onde a gente começa para entender como lidar com o transtorno do espectro autista? O diagnóstico ele tem papéis diferentes, principalmente a depender de qual é a faixa, né, de qual é o tipo de apoio que o indivíduo precisa, a faixa de idade, tudo isso. Mas quando a gente vai pensar em crianças, né, que é a nossa principal preocupação, nós temos estudos muito bons, muito sérios, que demonstram a diferença de desenvolvimento de crianças que foram diagnosticadas antes dos 3 anos e, portanto, tiveram acesso a uma intervenção precoce, muito mais precoce, né, com digamos assim, um cuidado especial com aquela fase de um bebê ainda. E nós temos, comparando com indivíduos que foram diagnosticados após os 3 anos, entre os 3 e 6 anos, por exemplo, né? Ainda que seja próximo, o nível de desenvolvimento é muito diferente. Uhum. Né? Nós temos um efeito gigantesco quando o indivíduo é mais novo, porque o fenômeno da plasticidade cerebral, embora as pessoas todas tenham um certo nível de plasticidade cerebral, não dá para comparar com o bebê. O bebê tem uma plasticidade que é uma coisa impressionante, né? É quase uma massinha de modelar ali que você pode direcionar para muitos lados diferentes. Então eu digo o seguinte, se você for comparar a plasticidade cerebral de um adolescente, por exemplo, de uma criança grande, com um bebê, é como você comparar uma piscina e um oceano. Os dois têm água, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o primeiro motivo pelo qual ele é importante é porque a gente vai sofisticando e desenvolvendo os processos técnicos de diagnóstico, de modo que a gente consiga diagnosticar mais cedo, e se a gente também fizer esse mesmo processo aliado ao processo de oferta de intervenção precoce, porque só o diagnóstico não resolve, né? Você precisa ter a intervenção. Você tem muito maior probabilidade de um desenvolvimento positivo. O desenvolvimento que esse indivíduo vai ter mais autonomia, vai ter mais desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, de autonomia para a sua vida, para todas as coisas que esse indivíduo quiser buscar. Hoje, as pesquisas mostram que a gente pode diagnosticar com estabilidade pessoas autistas com 1 ano e 2 meses. Portanto, é muito cedo, né? Então, a gente tem aí uma margem dentro desse período mais crítico da plasticidade cerebral, que é muito bom. Portanto, esse já é um grande motivo pelo qual a gente teve que buscar o diagnóstico. Agora, a gente tem uma outra questão, que é o diagnóstico tardio. Eu, por exemplo, tenho um diagnóstico tardio, né, com 37 anos. E tem muitas pessoas descobrindo. Para essas pessoas adultas, isso varia muito, né? Tem pessoas que vão buscar o diagnóstico por motivos diferentes. Mas vou te falar o relato que eu mais ouço, né? A gente não tem tantas pesquisas sobre desfecho, né? Ou seja, qual é o impacto que isso tem do ponto de vista do desenvolvimento da vida do indivíduo, como a gente tem de criança. Mas, dos relatos que a gente tem, a maioria das pessoas, ela descreve como libertador esse diagnóstico, porque ele explica muitas coisas em relação ao passado, à vida do indivíduo. Ele permite o indivíduo se perdoar, digamos assim, muitas vezes, em relação a muitas inabilidades da sua história, e permite a ele 2 coisas. Primeiro dialogar com o seu entorno para que as pessoas tenham um pouco mais de compreensão, né, um pouco mais de margem, né, de maleabilidade ali em relação às suas idiosincrasias, suas especificidades. E, ao mesmo tempo, permite a ele também compreender ou clarificar a necessidade de um apoio terapêutico, né? Então, por exemplo, pessoas adultas, em geral, elas vão procurar terapia para inflexibilidade, né, psicológica, que é muito comum, essa rigidez, né? Vão procurar para habilidades sociais e para outras coisas que podem ser necessárias para aquele indivíduo. Então, digamos assim, que às vezes, sem o diagnóstico, o indivíduo não se dispõe tanto
a fazer essa procura. E com o diagnóstico talvez isso fique um pouco mais fácil. Eu vou voltar daqui a pouco na questão da infância, né? Diagnóstico enquanto criança, mas eu quero manter agora nesse ponto depois de adulto. Até porque provavelmente quem está assistindo ou ouvindo vai começar a criar alguns pontos aí, algumas dúvidas na mente. Como é que se chega a um diagnóstico tardio, depois de adulto? Bom, em geral, adultos que não têm um diagnóstico, né, de autismo, em geral não são casos severos ou moderados. Porque se alguém, por exemplo, eu tenho um filho, que é o Benício, que tem 15 anos, vai fazer 16 agora, que ele é um caso severo, é um caso nível 3. Ele não fala, ele não entende a fala do outro, ele tem dificuldade com habilidades básicas. Ele tem um diagnóstico, que é de autismo com deficiência intelectual. Digamos que no caso dele, ele tivesse o diagnóstico só de deficiência intelectual e não de autismo. Poderia acontecer dele ter o diagnóstico depois de incluir o autismo. Mas ele teria algum diagnóstico, porque o caso, claramente, ele é um caso mais complicado, mais complexo. Agora, quando eu estou falando agora, portanto, de diagnóstico tardio de autismo, eu não estou falando deste perfil. Eu estou falando do perfil do indivíduo que tem a fala preservada, tem a cognição preservada e que tem alguma dificuldade, se sente estranho, se sente diferente. Comportamental, psicológica, e ele sente aquilo durante muito tempo. Ele pode ter tido outros diagnósticos também, de eventualmente alguns corretos ou incorretos, como depressão, ansiedade, borderline, sei lá, qualquer outra coisa, bipolaridade e tal. Mas ele sente que isso não explica o suficiente, de fato, digamos que de fato não explique, ele vai procurar um profissional para poder fazer a avaliação. A principal diferença da infância é que na infância, em geral, quem faz a avaliação é o neuropediatra. A mais específica, às vezes, é o próprio pediatra. No caso do adolescente ou adulto, em geral, vai ser o psiquiatra que vai fazer essa avaliação, né? Porque ele já não está tão preocupado com questões biológicas. Quando o indivíduo é pequeno, ele vai fazer um monte de exame de descarte. No adulto, não. Ele vai já dialogar com o indivíduo. Esse indivíduo, em geral, vai mediar toda essa relação pela interação verbal. Então, ele vai conversar com o psiquiatra, talvez tenha que conversar com alguém que estava presente na primeira infância, com mãe, pai, irmãos, né? Eu, no caso, eu consultei o meu irmão, que meus pais já não estavam mais à disposição, né? Mas eu conversei com o meu irmão, que é mais velho, e perguntei. Então, a minha interação verbal com a psiquiatra é que levou ao processo de avaliação diagnóstico, né? Alguns psiquiatras, alguns médicos fazem avaliação à distância, outros não. Ou, às vezes, alguns dizem, olha, eu faço avaliação, mas talvez, em algum momento, a distância não seja o suficiente. Você precisa ir em algum lugar fazer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. Então, a depender das dificuldades que apareçam no processo de avaliação. Pode acontecer. E tem dois caminhos, dois roteiros que esse médico pode perseguir. Um é usar um protocolo de avaliação, que no caso de adultos, o protocolo padrão ouro é o EIDOS, ADOS-2, ou pode-se usar um protocolo de rastreio, que é a escala de responsividade social, que apoia também o processo de avaliação diagnóstica. Ou ele pode simplesmente fazer a avaliação com o percurso dele. Então, ele pode ter o seu próprio percurso, suas próprias perguntas, né? No meu caso, eu fiz várias sessões de diálogo, pode ser mais rápido, pode ser mais lento, depende do profissional, depende de um monte de coisa, né? E pode ser que ele peça também essa avaliação neuropsicológica, né? Que tem um valor para uma série de aspectos. E aí o médico, se ele concluir que você de fato cumpre os critérios diagnósticos, né? No caso, nós temos o DSM, que é digamos, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, você tem 2 itens ali para cumprir. Se você cumprir todos os itens, ele vai oferecer esse diagnóstico. No meu caso, como já faz alguns anos, o diagnóstico era Síndrome de Asperger, porque esse era o nome da época, né? Agora foi mudando e hoje virou tudo transtorno do espectro autista. Embora o CID-11, que é onde está essa nomenclatura, de fato entre em vigor no Brasil plenamente no ano que vem, mas os médicos já podem utilizá-lo desde 2022. E aí a gente começa a trabalhar com uma categoria única, transtorno do espectro autista, e normalmente o médico vai descrever que nesses casos, em geral, são nível 1, né? Ou seja, precisa de ajuda, mas não é muita ajuda. Não são indivíduos com casos tão extremos. Então, o caminho é procurar um médico. Qual a grande questão nessa procura desse médico, em geral, o psiquiatra? É que não são todos que entendem esse assunto, sobretudo nos casos de adultos. Por quê? Porque o adulto, ele desenvolve
estratégias para viver no mundo. Sim. Né? Ele tem que se virar. Se ele chegou até agora sem um diagnóstico, ele teve que se virar. Então, muitas vezes, eu tenho um caminho, digamos assim, esperado para um certo desafio, que é esse, e as pessoas autistas que têm certos prejuízos não conseguem fazer isso, eles encontram um outro caminho. Mas quando você vai avaliar se o indivíduo faz isso, ele faz. Mas eu tenho que entender que caminho que ele fez para chegar aqui, para eu avaliar se esse é ou não um caso de autismo. Então, em geral, esses médicos têm que ter não só formação, mas experiência, para eles entenderem o que são esses diversos caminhos, esses diversos subterfúgios que esses adultos acabam desenvolvendo, né? Então, isso é uma coisa difícil. Quando você está na rede privada, é difícil você saber quem é o médico que tem formação e experiência para você acessá-lo. Então, você tem que ter já, em geral, um certo trânsito na comunidade para entender quem é quem está nessa história. Agora, quando você está na rede pública, é pior ainda, porque você não pode escolher o profissional. Então, às vezes, você dá super sorte e está com um profissional excelente. Né? Se tiver... Então, às vezes, você vai num médico super bom, que entende super, que é um cara super fera, que na rede pública tem muitas pessoas muito feras. Às vezes, você vai no cara que não sabe nada daquele assunto. Tá? Às vezes, alguém que tem má vontade, tudo isso. Então, é muito mais complicado. É um grande desafio mesmo. Sem contar o ponto que hoje, imagino eu, que com certeza ainda tenham muitos preconceitos em relação a esse diagnóstico tardio, né? Algo do tipo, mas para que você quer ir atrás disso? Isso, existe uma desconsideração dessas dificuldades. Porque, veja, quando você olha para o DSM, você tem lá o primeiro critério, ele é dividido em 3 pontos, e que é um prejuízo na comunicação social. Prejuízo da comunicação social tem que ter um prejuízo na reciprocidade, nos sinais sutis sociais, né, na linguagem verbal ou não verbal, na integração entre elas, e iniciar e manter relações. Você pode confundir facilmente o prejuízo na comunicação social com a performance social. Então, eu estou aqui, por exemplo, falando com você, então eu tenho uma performance social boa. Eu estou aqui, eu faço palestra, eu faço curso e tal, eu tenho uma performance boa. Mas isso é muito diferente do domínio da comunicação social no dia a dia, na vida real, que é onde eu tenho que mensurar se esse indivíduo tem ou não prejuízos, e tem que ser prejuízos clinicamente significativos. Então, quando você confunde o indivíduo falar em algum ambiente, ou ele até ter uma boa performance social, com a comunicação social na vida dele, né, no seu dia a dia, e isso leva a um grande desafio. Às vezes, por conta desse meu diagnóstico, alguém entra em contato comigo, né, no Instagram e diz assim, olha, outro dia um rapaz disse assim, olha, eu estou desconfiando aqui, eu vi esses negócios aí, estou achando que estou me encaixando muito, estou desconfiando, mas não sei se faz sentido eu procurar. E aí eu disse a ele o seguinte, ele tinha me dito que era casado, né? Aí eu disse a ele o seguinte, olha, eu também não sei, porque eu também não te conheço, não tem como dizer, mas eu vou te dizer, pergunte para sua mulher. Porque ela vai saber te dizer o quanto que isso é profundo ou não é profundo no dia a dia, né? Uhum. E eu faço muito isso, né? Quando eu estou em casa, né? As pessoas conversam, eu falo assim, você acha, se você não consegue ver as dificuldades, pergunta para minha mulher. Porque ela lista muito mais do que eu listo as dificuldades, né? Então, isso eu acho que é da dinâmica do dia a dia e é muito difícil para muitos médicos terem essa clareza. Uhum. E ainda nesse mesmo assunto, né? Uma vez diagnosticado, além de ser libertador, como você falou, o próximo capítulo, o que essas pessoas conseguem ou podem ter a partir dali? Creio eu que um acompanhamento, né, para identificar determinadas, né, dificuldades que podem ser tratadas e tal. Mas como é esse pós-diagnóstico tardio? Então, você tem 2 coisas aqui importantes. Uma delas diz respeito a apoios, né, de serviços terapêuticos. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho um terapeuta, a gente trabalha basicamente 2 coisas, regulação emocional e habilidades sociais, sobretudo conjugais, que são muito difíceis para mim. Então, ele vai me apoiando. Veja, ele não necessariamente precisaria ter o diagnóstico de autismo para me apoiar nisso. Uhum. Ele poderia me apoiar pelo meu relato de quais são as dificuldades. Mas quando tem um diagnóstico, digamos assim, que você já tem uma mira e aonde que você vai buscar aqueles aspectos. Então, um bom terapeuta, ele pode apoiar ainda que não tenha o diagnóstico. Mas se tiver o diagnóstico, pode tornar isso mais certeiro, né? Digamos assim. Então, eu poderia ter outras coisas também, outros
acesso a outros serviços. Então, por exemplo, eu faço atividades físicas, isso é importante, eu tenho um prejuízo motor muito grande, então eu faço lá as atividades de pilates, de mobilidade e tal coisa. E aí, veja, diz respeito, qualquer pessoa obviamente pode fazer, mas diz respeito à minha compreensão das minhas dificuldades e também a minha clareza sobre o que eu devo buscar em termos de apoio. A outra coisa eventualmente, aí depende de quais são os desejos, quais são as perspectivas das pessoas, é acesso a direitos, né? Então, o indivíduo pode, por exemplo, ter acesso à prioridade em certos lugares, ele pode ter acesso à cota em certos lugares, a depender do caso. Eu, por exemplo, nunca usei esses aspectos. O único que eu... Porque eu tenho que fazer uma leitura individual também do que eu entendo que é justo, que é correto, no meu caso individual, sem discutir o caso das outras pessoas. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu tenho uma desregulação forte, que é ter injeção, tomar injeção. Então, neste caso, eu posso usar uma prioridade, entendeu? Agora, esses direitos, né, eles são muito variáveis a depender do local, de qual é a perspectiva que o indivíduo tem. Por quê? Por que é importante aqui? Existe uma lei, a Lei 12.764 de 2012, a Lei Berenice Piana. Essa lei estabelece o seguinte, que a pessoa autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Significa que eu tenho, eventualmente, alguma lei que dá algum direito específico para as pessoas autistas, como essa lei, por exemplo, e elas são aplicáveis. E eu tenho outras leis que não falam em autismo, mas falam em pessoa com deficiência. Então, nós temos, por exemplo, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que foi entronizada no Brasil como parte da Constituição, né? Ratificada, né? Nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei importantíssima, só para citar 2 exemplos aqui de legislações muito extensivas sobre as pessoas com deficiência, que também são aplicáveis totalmente às pessoas autistas. Perfeito. Para a gente fazer uma mudança um pouquinho de rota aqui, falar do autismo ali na primeira infância e tal, primeira coisa que eu preciso entender é se é certo falar autismo, o transtorno do espectro autista, ok? Como é que é a nomenclatura hoje? Tá, então tem que voltar um pouco antes aqui. Vamos lá. Nós tínhamos, até 2013, nós tínhamos o DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, na 4ª edição. Lá tinha 5 categorias diagnósticas. Tinha um conceito maior, que era transtorno global do desenvolvimento, e aí aqui havia síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação, e síndrome de Rett. No DSM-5, que foi publicado em 2013, que se tornou, então, digamos assim, a linguagem comum, essas 4 coisas viraram transtorno do espectro autista, síndrome de Rett virou uma outra coisa separada, mas tudo virou transtorno do espectro autista. Então, digamos assim, num texto técnico, num contexto mais técnico, a gente, de modo geral, vai privilegiar falar transtorno do espectro autista, ou TEA, que é a sigla. Agora, por exemplo, quando eu escrevo um artigo, mesmo que seja um artigo acadêmico, eu escrevi transtorno do espectro autista, dei o conceito certinho, e aí no meio eu vou falando autismo, porque na linguagem, de um modo geral, virou, embora aqui fosse uma das categorias, hoje ele acabou virando um sinônimo mais encurtado, né, de transtorno do espectro autista. Então você pode falar tanto autismo quanto transtorno do espectro autista. E é até legal a gente ampliar um pouco esse ponto, né? Poxa, quantas vezes eu já peguei gente falando, pessoa portadora, ninguém porta nada, né? Vamos lá, é a pessoa com autismo. Seria o correto? Não. Então, aí já é um outro ponto. Você percebe que é tudo cheio de discussões, né? Sim. No movimento da pessoa com deficiência, num certo momento, privilegiou-se deficiente, depois virou pessoa com deficiência. No caso do autismo, nós temos, talvez majoritariamente, pessoa autista. Pessoa autista. Mas tem pessoas que falam pessoa com autismo, ou fulano tem autismo. Eu, particularmente, Lucelmo, eu prefiro, certo? Pessoa com autismo. Mas eu não acho isso importante. Assim, acho que na vida real... Veja, essa discussão, por exemplo, aqui, ela é muito importante, porque nós estamos falando com a sociedade, educando, trazendo informações. Agora, a gente só tem que tomar cuidado em como que isso
acontece na vida real. Porque, por exemplo, digamos que eu diga assim, pô, bacana, vamos pensar aqui em políticas públicas para portador de autismo, portador de deficiência. Show de bola, a intenção é ótima, a pessoa está fazendo uma coisa maravilhosa, que eu não vou ficar discutindo se ela falou aquela palavrinha, a palavrinha que eu gosto, a palavrinha que eu não gosto. Então eu acho também que na vida real, na discussão na vida real, esses debates que fazem todo sentido aqui, que fazem todo sentido no artigo acadêmico, acabam contaminando contaminando essa discussão de modo a fazer parecer que a pessoa que não leu a última nomenclatura, o último texto, que errou aquela vírgula, que ela é uma pessoa contra. Não tem nada a ver. O meu problema é com as pessoas que ofendem, as pessoas com deficiência, negam direito. Não é a pessoa que fala deixa daquela outra forma. Para mim isso é irrelevante. Mas eu prefiro pessoa com autismo, mas eu não sei se a maioria, porque não tem uma pesquisa assim. Tem pesquisa sobre entidade, mas talvez um grupo grande prefira pessoa autista. E aí quando eu escrevo, por exemplo, textos menores, eu falo pessoa autista, pessoa com autismo, autista, eu já uso todos ali que é para contemplar todo mundo. Perfeito. Então, partindo desse pressuposto agora que o diagnóstico ele é feito cedo, criança ali nos seus primeiros anos de vida. E até voltando um pouco ali, por que é importante esse diagnóstico cedo e como que o autismo pode impactar a vida dessa criança, futuro adolescente, adulto, se não diagnosticada e devidamente acompanhada? Tá. Então, primeiro, a gente precisa ter uma informação antes, muito importante, é sobre os níveis. Né? Por quê? Porque as pessoas estão me vendo aqui, eu falei que sou diagnosticado, você fala, bom, não, beleza, tranquilo. Tudo certo. Tá tudo certo, manda bala. Vida que segue. Vida que segue. E isto é falso, né? Porque o autismo, ele é um espectro, transtorno do espectro autista. Um espectro é uma faixa grande de possibilidades, de inúmeras possibilidades. Então, nós temos, via de regra, uma definição, apesar dela ser ruim, e ela vai ser superada no CID-11, mas ela ainda é utilizada, que é nível 1, 2 e 3. O que é o nível 1? São aqueles que precisam de apoio, um apoio pontual, como eu disse que eu tenho uma terapia, que eu faço certas outras coisas, arranjo de vida, então a terapia é 1 hora por semana, é um apoio pequeno, é um apoio, preciso de apoio, né? Eu sem apoio corro mais riscos de ter muitos problemas, né? de ter prejuízos maiores, como tinha, por exemplo, principalmente depressão muito forte e tal. Agora, você tem indivíduos que têm nível 2, eles precisam de apoio substancial. Eles precisam de muito mais apoio do que eu. Então, todo dia eles precisam de apoio. Não durante o dia inteiro, mas durante vários momentos do dia. Precisa de apoio, talvez de manhã, precisa de apoio daqui a pouco precisa de outro apoio. Esses indivíduos, eles podem precisar de apoio para coisas mais complexas, né? Depende da idade, de qual contexto, ou pode precisar de apoio para coisas simples, em vários momentos. E tem os indivíduos que são nível 3. Eles precisam de apoio muito substancial. Então, apoio substancial, apoio muito substancial. Eles são totalmente dependentes, precisam de apoio o dia inteiro. Então, meu filho, por exemplo, ele acorda, ele precisa de apoio para todas as atividades. Ele precisa de apoio para o café, ele precisa de apoio para ir ao banheiro, ele precisa de apoio para fazer todas as coisas do dia dele. Né? Ele tem poucas coisas que ele consiga fazer de uma maneira independente. Então, esse é o nível 3. Ele não fala, meu filho não fala. Não é um problema na voz, é um problema na linguagem, muito mais complexo. Ele não entende a fala do outro. Né? Então, ele precisa de apoio muito substancial, de fato. Né? É um autismo com deficiência intelectual grave, né? No caso dele, moderada, grave. Então, porque na deficiência intelectual o nome é leve, moderado, grave e profundo. Então, você tem casos muito distintos. E esses casos, principalmente esses casos mais complexos, né, nível 2, nível 3, para eles a diferença é brutal. A diferença é muito, muito, muito grande. Casos como o meu, por exemplo, nível 1, casos mais leves, eles acabam tendo uma dificuldade menor na primeira infância e muitas vezes o próprio diagnóstico ele é atrasado mesmo, ele acaba acontecendo mais quando as demandas sociais ficam mais claras. Mas no caso moderado severo, por exemplo, se você tem
uma intervenção apropriada, é muito maior a probabilidade desse indivíduo ser verbal. Ou seja, dele falar, dele aprender a falar e de compreender a fala. Enquanto se a intervenção for atrasada, é mais difícil disso acontecer, é muito mais difícil, a probabilidade cai muito. A probabilidade, por exemplo, de desenvolver habilidades cotidianas, habilidades de vida diária, que apoiem uma autonomia, é muito menor se esse indivíduo recebe o diagnóstico mais tarde. Porque o problema não é o diagnóstico, o problema é a intervenção. Que se você dissesse o seguinte, olha, eu tenho um risco de autismo, eu tenho aqui uma possibilidade, tem alguns sinais, eu não vou dar diagnóstico, mas eu vou dar a intervenção certinho, redonda, tudo bem, o diagnóstico não seria relevante nesse primeiro momento, você podia fazer o diagnóstico depois, vai quando tiver certeza. E depois ver tudo certo, O problema é que não tem isso, principalmente no Brasil. Né? Nos Estados Unidos existe o apoio, quando o médico ele sinaliza o risco, ele diz assim, encaminho para o especialista para avaliação diagnóstica e, ao mesmo tempo, encaminho para a intervenção. Aí é diferente, aí tudo bem, você pode ter o diagnóstico atrasado. Agora, no caso do Brasil, em que todos os direitos são dependentes do diagnóstico, aí nós temos um problema por conta disso, porque todo o desenvolvimento depende dessa intervenção. Aí eu já quero fazer aquela pergunta bem típica de, mas e como é possível resolver isso, né? De mudar, legislação, é movimento da comunidade, ou é algo assim, um pouco longe da nossa realidade, essa mudança de paradigma aí? Eu já estou fazendo a montanha-russa, né? Conversa. Veja, tem uma lei que se incorporou, que modificou o ECA, que diz que todo pediatra, quando ele consulta uma criança com antes de 18 meses, deve fazer uma avaliação de risco para o desenvolvimento dessa criança. Mas essa lei não é cumprida, né? Ela no final das contas, ela fica aquelas letra morta, lei de gaveta. Então, me parece que isso pode acontecer do ponto de vista legal, mas é muito difícil. Por quê? Porque você falar em termos de intervenção significa gasto. E existem certos limites jurídicos para a legislação de iniciativa do legislativo. Então, o legislativo não pode impor gastos para o executivo, a não ser que ele diga de onde vai sair todo o dinheiro. Então, neste caso, principalmente, que você está falando de impor gastos nas 3 esferas, acaba sendo muito improvável disso acontecer. Talvez se o executivo mandasse o projeto, mas se o executivo mandasse o projeto, aí você já estaria pensando numa política pública que já estaria acontecendo, poderia acontecer. Então, o que a gente precisa é política pública. Tem lugares no Brasil que têm feito grandes iniciativas de política pública para intervenção que são bacanas. Então, você, por exemplo, faz uma avaliação universal de risco para o desenvolvimento, ou seja, para todas as crianças. Tem risco do desenvolvimento, você oferece a intervenção. Então, esse é o ideal. E você pode fazer isso do ponto de vista da política pública. Quer dizer, um município pode dizer, é isso que eu vou fazer. Eu vou propor esse projeto aqui e vou implementar. Né? É um serviço. Agora, eu sempre digo o seguinte, que esse ano os prefeitos adoram, gente. Eles amam. Por que será, né? Fica no ar. Fica no ar. E por que esse ano eles amam a gente? Então, esse é o ano, por exemplo, em que a sociedade pode dizer assim, olha, nós queremos isso. Porque a questão é a seguinte, a sociedade, quando ela vai votar, esse ano ela vai votar para prefeito, a pergunta é, por que ela vota? Ela vota porque ele falou alguma coisa sobre segurança pública? Ela vota porque ele fez um projeto sobre transporte? Ela vota porque ele fez alguma proposta para os servidores? Tudo bem, são todas coisas justas, mas será que não podemos colocar mais um critério aí? Será que ele fez uma boa política de inclusão para as crianças com deficiência, de apoio às crianças com deficiência? Será que esse não é um valor que a sociedade precisa estar mais atenta e ser um dos valores que vá sustentar a decisão de voto? Né? Eu entendo, por exemplo, que isso é uma coisa que depende de toda a sociedade ter essa clareza. A gente diz assim que uma sociedade ela tem a sua civilidade mensurada por como ela trata os seus membros mais vulneráveis, né? Então, nós, enquanto sociedade... Porque a gente fala assim, é sempre o político. Tudo bem, o político está lá e o político, como eu disse, né? Ele está na lógica do poder, na lógica da eleição, mas
Se essa for uma preocupação da sociedade, então será uma preocupação do político. Sim. Entende? E, é claro, nós temos problemas orçamentários. Nós temos, é verdade. Mas essa não é uma questão de você tirar de uma coisa e pôr na outra. Tem a ver também com você gastar bem o dinheiro. Porque se você investir nessa faixa, você vai economizar lá na frente em outras coisas. Então, ele é uma medida, inclusive, de eficiência orçamentária. Se você pega, por exemplo, hoje, em termos de políticas públicas para o autismo, um dos grandes cenários assim mais interessantes, talvez o mais interessante do Brasil, provavelmente, é o Pará. O Pará é um estado com muitas dificuldades sociais, dificuldades econômicas, mas você tem lá um conjunto organizado de mães, um movimento muito forte, né, que conseguiu fazer a luta política perante o Estado. Claro, teve também uma pessoa lá dentro do Estado fazendo a luta política, que foi a Nayara Barbalho, que coordenou todo esse processo. Então, eles conseguiram avançar, por exemplo, se você pega Pará e você comparar, muito mais do que São Paulo. Do que o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Então, existe a questão orçamentária no Brasil, existe, mas também existe a questão de boa vontade, existe a questão da clareza da sociedade de que esse é um valor que merece ser perseguido. Boa vontade da sociedade e boa vontade política, né? Sim, e é muito importante lembrar, nossa, e é muito importante lembrar, principalmente nesse ano, né? Que boa vontade política não é oportunismo político, né? E a gente vê isso aos montes, né? Vote em mim que eu vou apoiar a causa autista. Nem sabe como é que se apoia a causa. A gente vê vários clichês, né, eleitorais aí. Eleitorais e eleitoreiros, né? Eu prometo isso, prometo aquilo, mas no fim das contas, o quanto que realmente entende ou apoia ou faz, né? Por isso que eu sempre insisto, né? Por onde. Se os prefeitos, principalmente para quem está no cargo, não promete, não faz esse ano, dá tempo, faz até outubro. Aí, se você estiver metendo a mão na massa, aí certamente a comunidade vai reconhecer isso. E vai ter uma repercussão eleitoral também, né? Sim. Vamos ainda falar um pouquinho mais sobre essa questão do diagnóstico na primeira infância. Depois a gente vai fazer um voo até aqui a nossa cidade, São José dos Campos, falar um pouquinho mais. E eu tenho que te fazer uma pergunta, Lucelmo. Eu sei que ela é até um pouco perigosa do ponto de vista de quem assiste ou ouve e de repente faz isso sem embasamento. Mas é uma pergunta que todo pai ou mãe em algum momento pode se fazer também. Quando é que o pai ou a mãe, de acordo com determinados comportamentos ou sinais, pode-se fazer aquela pergunta assim, será que eu devo fazer uma investigação? Será que isso pode dizer que meu filho é autista ou não? Porque a gente sabe que na vida real existe, né, determinados tipos de comportamento, né, algum sinal ali, seja, não sei, na fala, no comportamento, ou não verbaliza, ou verbaliza tarde, ou com algum tipo de dificuldade. Sempre vai ter essa seara, né? Será que eu devo? Será que é isso ou não? E considerando um Brasil que é de, né, muitas faces e ao mesmo tempo muitas disparidades, a gente precisa tocar nesse ponto. Por mais que assim seja perigoso, mas a gente precisa tocar nesse ponto. O que determina ou o que de repente acende um alerta ali para o pai e para a mãe em relação ao desenvolvimento do filho que deve ser levado para uma investigação, de repente? Eu vou falar aqui alguns sinais que podem aparecer em bebês que devem deixar, digamos assim, botar a orelha em pé, né? E que são importantes. O primeiro, mais óbvio deles, né? O mais comum é do atraso da fala. A fala ela tem que aparecer na idade correta. Então, você tem vários níveis, né? Começa com pequenos balbucios, depois vem sílabas, depois palavras. Então você tem uma certa margem de variabilidade, né? Então você tem crianças que falam um mês depois da outra um mês antes, mas você não tem muitos meses de diferença, porque aqueles indivíduos eles têm um nível de desenvolvimento muito parecido, né? Essa história de que cada criança tem o seu tempo não é verdadeira.
né? Tem, mas é com uma margem muito pequena. Qualquer coisa fora disso já denota um atraso no desenvolvimento. Então, atraso na fala é um deles. A falha no contato visual. Veja, não é em olhar no seu olho. Você faz um olhar fugaz, crianças com autismo. A maioria delas. Nada do que eu estou falando vale para todas, né? Tem crianças, por exemplo, que falam na idade correta e são autistas. Então, todos esses aparecem em uma parte e não em outras. Então, eles têm um olhar fugaz. As crianças mesmo, quando elas olham para o teu olho, elas parecem que elas sabem um segredo seu. Elas ficam aqui, ó. Se você está na rodoviária, qualquer lugar, quando a criança ela fez isso aqui, ela vai ficar um tempão. E crianças autistas, via de regra, elas têm um olhar fugaz. Elas olham e tiram. Então, a gente vai observar esse contato visual. A gente vai observar, talvez esse outro traço seja mais difícil de observar, mas ele seja mais universal do que esses outros que eu falei, que é uma falha na atenção compartilhada. Uma criança, quando ela gosta de alguma coisa, digamos que ela goste disso aqui, ela vai trazer para você, para mostrar para você. Ela vai pegar para você e vai apontar isso aqui para mostrar para você, não é para pedir. Apontar para pedir é outra função, mas apontar para mostrar, para compartilhar. Então, ela está chamando você para olhar para uma terceira coisa. Então, a gente triangula a atenção aqui. Se você está prestando atenção naquele objeto, ela é chamada para triangular a atenção. Ela vai olhar para o objeto que você está olhando. Isso se chama atenção compartilhada. Se um bebê de 11 meses, por exemplo, não tem atenção compartilhada, ele tem cerca de 87% de probabilidade de ter autismo. Então, é muito alto, né? Porque a atenção compartilhada é uma habilidade muito, muito difícil de ser encontrada em pessoas com autismo. Embora não sejam todos, mas a grande maioria, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente vai observar, atenção compartilhada. Tem um outro interessante que está em vários protocolos de avaliação, que são assim. Você já se perguntou se ele é surdo? Por quê? Porque você tem muitas situações que você chama aquela criança e ela não olha. Às vezes ela olha, às vezes ela não. Mas normalmente ela não olha, muito menos do que as crianças olham, né? Então, essa pergunta é muito sintomática da falha na reciprocidade social, né? A dificuldade desse indivíduo ter esse retorno. Você ainda pode ter outras coisas, como, por exemplo, ter estereotipias muito, muito resistentes, né? Estereotipias são comportamentos repetitivos, né? Que podem ser motores, o mais comum esse aqui, a gente sempre brinca que é o flapping, mas pode ser muitos outros. Pode ser esse, pode ser inúmeros outros, qualquer um. E pode ser vocais, a pessoa ficar repetindo a mesma coisa também durante todo o tempo. Uma desregulação emocional muito forte, né? Uma crise assim, muito, muito fora do normal, né? Eu sempre digo o seguinte, que talvez uma das melhores formas de você avaliar essa especificidade é você colocar na escolinha, na creche, né? Uhum. Porque quando você coloca na creche, a diferença é gritante, né? Eu me lembro que no caso do meu filho, ele tem um primo que tem 6 meses a mais. Então, o primo dele fazia uma coisa e falou, que 6 meses sou eu, né? Que 6 meses vai ser eu. E não acontecia depois de 6 meses. Daqui, quando ele fazia outra coisa, eu dizia, que 6 meses sou eu. Nada. E as coisas não foram acontecendo. E a gente ia aos médicos para dizer, não, cada um tem seu tempo, o menino é mais lento mesmo. Isso não é verdade. Então, esses são alguns sinais diretos que a família pode observar e que dão uma sinalização bem importante. Agora, tem um outro recurso que eu acho que vale a pena as famílias aprenderem, que é olhar com cuidado a carteira de vacinação. Acompanhar com a carteira de vacinação, porque ela tem lá todos os marcos do desenvolvimento. Ela é um recurso muito, muito, muito bom. E tem lá um protocolo de rastreio para autismo, que chama M-Chat, que é as pessoas também podem acessar na internet direto. M-Chat, C-H-A-T. Então, elas podem acessar lá, tá na carteira de vacinação também. Aí tem umas perguntinhas. Tem, por exemplo, essa que eu falei. Você já se perguntou se ele é surdo? Né? Ele faz contato visual, ele faz não sei o quê. Tem um monte de perguntinhas, são 23. E aí depois a partir de certa quantidade, você tem um risco para autismo. E aí isso dá, digamos assim, um pouco mais de clareza para a família se faz sentido ou não ela procurar um profissional naquele momento. Perfeito. E é claro, é importante dizer que esses protocolos, nem a carteirinha de vacinação, nem o M-Chat, que está lá dentro também, mas que pode ser acessado fora, eles dão o diagnóstico para autismo. Eles dão sinalização de risco. E a sinalização de risco significa que precisa procurar um profissional. E o profissional é que vai fazer, esse sim, uma avaliação dedicada, complexa e que vai chegar à conclusão de diagnóstico ou não.
seguindo ainda essa linha, eu queria entender, né, a importância do acompanhamento, né? Não sei nem se é certo dizer tratamento. Sim. Enfim, esse acompanhamento de acordo com os níveis, né? Seja mais leve, moderado. Na verdade, o acompanhamento, a intervenção, ela é individual. Então, vamos imaginar que você tenha, por exemplo, uma clínica e você tenha 100 pacientes nível 3. Vão ser 100 intervenções diferentes uma da outra. É claro que elas estão mais próximas do que se eu fosse comparar com o nível 1. Uhum. Então, por exemplo, eu vou ter, provavelmente, em todos eles, ensino de fala, né, ou de melhor elaboração da fala, ou comunicação alternativa, que eu não vou ter lá no nível 1. Mas todos os 100 serão diferentes. Então, a intervenção ela é necessariamente individualizada. Essa é uma característica muito importante de qualquer intervenção para autismo. Isso significa que eu preciso começar qualquer intervenção com uma boa avaliação individual. Porque se a intervenção é individualizada, ela tem que responder às necessidades do sujeito. E eu não sei essas necessidades porque eu sei o nome dele, ou aleatório, né? Eu preciso especificar o que exatamente aquele indivíduo precisa, que é um trabalho muito complexo. Ele é muito difícil. É quase como se a gente fosse fazer um artesanato, cada intervenção, né, para cada um fazer uma alfaiataria para o número exato daquele indivíduo. Isso, de fato, é um grande desafio. No nível 1, a mesma coisa. Eu preciso olhar cada um individualmente, entender quais são as suas necessidades, fazer uma boa avaliação. Então, não tem intervenção sem uma boa avaliação. E boa avaliação significa também que precisa de pessoas muito especializadas para fazer. Então, é todo um desafio muito complexo em termos de processo de intervenção. Sim. E essa pergunta ela vem muito de encontro àquele questionamento que é muito comum, né, ao pai ou à mãe, né? Ah, mas beleza, diagnosticado, tal, mas vai dar para levar uma vida normal? Eu acho que é muito clichê também essa pergunta, mas é importante a gente trazer uma luz para isso, né? Como é a vida da pessoa com autismo depois do diagnóstico, do início do acompanhamento, da intervenção? Essa resposta não dá para dar, né? Se ele vai viver uma vida normal. Porque eu vou chamar de vida normal uma vida autônoma, né? Porque, em geral, as pessoas têm as condições de viver de maneira autônoma, resolvendo as suas coisas, levando a sua vida. E indivíduos autistas podem ou não ter uma vida autônoma, né? Outras pessoas também, mas entre as outras pessoas típicas, a maioria consegue viver vidas autônomas. No caso do autismo, varia muito. No nível 1, uma grande parte consegue, ainda que tenha um apoio pontual, como que eu dei exemplo aqui. Mas no nível 2 e 3 é muito mais difícil disso acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer, depende de muitas coisas. Depende principalmente daquilo que a gente chama da efetividade da intervenção. Ou seja, quanto ela é efetiva ou não é. Existem 4 fatores que são decisivos para determinar essa efetividade, tá? Então eu vou lá. Eu já falei de um, que é a precocidade. Quanto mais precoce, tanto maior a probabilidade. Isso não quer dizer que uma intervenção não funcione numa criança maior, num adolescente ou num adulto. Ela funciona, mas ela não funciona tanto quanto num bebê, né? Então é sempre assim. No adulto funciona? Sim, mas não tanto quanto no adolescente. No adolescente funciona? Sim, mas não tanto quanto a criança. E quando a criança é menor. Então, a precocidade é o primeiro desses fatores aqui. Não é por ordem, tá? O outro fator é a intensidade. Quando eu estou falando de adultos, nível 1, é diferente. Mas crianças, principalmente aquelas com quadros mais complexos, eu preciso de uma intervenção que seja mais intensiva, de muita carga horária. Tem intervenção de 15 horas, de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas, às vezes semanais. Então, a intervenção é muito intensiva. Então, ela precisa atender à intensidade que aquele indivíduo precisa. E no Brasil, de modo geral, não se tem intervenções intensivas. Na rede pública ela não existe, mesmo na rede privada é muito difícil de acessar, os convênios, grande parte das vezes negam, as pessoas têm que judicializar, enfim, são poucas pessoas que têm dinheiro para ter essa intervenção da maneira apropriada. Então, intensidade. O outro fator é a integridade, ou seja, eu tenho pesquisas científicas que mostraram um certo efeito. Para eu fazer uma intervenção aqui que replique aqueles efeitos, ela precisa ser feita com muita integridade, quer dizer, todos os critérios técnicos lá da pesquisa científica, da universidade,
melhores universidades do mundo precisam estar aqui. Portanto, eu preciso ter um profissional extremamente qualificado, num ambiente bem controlado, com todos os recursos enfim, com todos os processos que me permitam fazer aquela intervenção com a mesma qualidade que foi feita lá naqueles estudos, os estudos mais avançados. Isso não é fácil, isso é muito difícil, sobretudo no Brasil, que falta muito profissional, então eu preciso de integridade. Agora tem um último fator, esses todos a gente consegue controlar, a gente consegue entender, a gente consegue manipular. Esse último, ele é muito mais complexo, que ele depende da genética individual. Então você tem casos geneticamente muito mais complexos do que outros. Alguns quadros sindrômicos, né, que trazem não só autismo, mas várias outras coisas, são muito mais difíceis. Então, por exemplo, eu tenho um gene que a gente chama de nível 1, que é diretamente ligado ao autismo, né? Nível 1. Eu tenho um gene nível 1 do autismo, que chama ECTD4. Esse gene, a maior parte das vezes em que ele aparece, ele está relacionado a quadros de autismo nível 1. Pessoas com fala e cognição, embora nem sempre. O meu filho tem esse mesmo gene, alteração desse mesmo gene, mas ele tem alteração num outro também, chamado SETD5, que é um gene muito mais invasivo, um gene epigenético, ele controla uma série de outros genes. Então, estão associados a ele deficiência intelectual, né, normalmente epilepsia, embora meu filho não tenha, e várias outras condições. É um gene muito mais invasivo, ele traz muito mais prejuízos biológicos, né, dessa base orgânica do que o outro. Então, veja, para ele se desenvolver, mesmo você tendo precocidade, integridade, intensidade, o desenvolvimento dele muito provavelmente vai ser muito menor do que outros indivíduos que têm outros quadros genéticos diferentes, que não têm envolvido, por exemplo, deficiência intelectual. Então, o problema é que, em alguns casos, a gente sabe, no caso do SETD5, por exemplo, a gente sabe que é o gene dele. Mas, na maioria dos casos, a gente não sabe, quais são os genes atuantes naquele caso. Ou são vários genes, a gente não sabe direito ainda como que eles se integram. Então, a gente não consegue fazer um exame genético no bebê e dizer assim, esse aqui vai ter evolução, ele vai voar na evolução. Esse aqui vai ter uma evolução moderada, esse aqui vai ter uma evolução lenta. A gente só sabe à medida que a gente vai fazendo as coisas e o indivíduo vai ou não se desenvolvendo, vai se desenvolvendo mais ou menos. Todos se desenvolvem, mas se desenvolvem às vezes muito pouquinho, às vezes bastante, às vezes voa, né? Isso é muito variável. Por isso a importância e a necessidade desse acompanhamento, né? Exatamente. Um acompanhamento especializado ele é muito importante, né? Ele é fundamental para que a gente tenha mais clareza sobre esses processos prognósticos, né? E, aliás, já que a gente está falando dessa coisa de vai ter ou não autonomia, mesmo que tenha esses genes, digamos assim, com quadros mais favoráveis, ou que a gente não saiba qual é a genética, eu fico muito preocupado com esses profissionais que pegam a criança pequenininha e dizem, ele não vai falar, ele não vai ler, ele não vai isso, ele não vai aquilo. A gente tem muita dificuldade de fazer prognóstico, né? Tem muitos casos que surpreendem a gente de uma maneira espetacular. O que a gente pode dizer é que se tiver a intervenção com essas características, a probabilidade de desenvolvimento é muito maior, né? Até onde esse indivíduo vai. Isso a gente consegue dizer cientificamente. Agora, pegar um caso individual e dizer esse vai fazer isso, vai fazer aquilo, é muito difícil. Talvez quando esse indivíduo estiver muito maior, e ele estiver muito distante de um certo quadro, daí tudo bem. Por exemplo, meu filho, ele tem 16 anos, ele é não verbal. Então eu posso dizer, ele não vai para a faculdade, ele não vai aprender a ler e escrever, ele não vai, né? Provavelmente ele não vai aprender a falar, porque é muito difícil, né, nessa idade. Porque eu estou falando de um quadro muito específico, num extremo muito grande, e já com muito tempo, já com muitos anos de intervenção, para você entender a rota daquele indivíduo, ou seja, o quanto aquele indivíduo responde àquela intervenção. Mas não dá para dizer isso com criança pequena. Na precocidade, né, você tem, é o que você falou, né, você tem a genética, mas tem a epigenética ali, né, o que vai acontecer depois. A gente não pode deixar de falar sobre um grande lançamento aí para nossa cidade de São José dos Campos, na data de amanhã, dia 1º de março, ou se você que está nos assistindo ou nos ouvindo depois, né, do lançamento, saiba que no dia 1º de março de 2024, São José dos Campos ganhou aí
um excelente centro de referência. Eu quero saber mais sobre isso. Então, já há muitos anos eu faço trabalho de divulgação científica e venho estudando, pesquisando o tema. E aí, alguns anos atrás, a gente montou uma empresa, em 2019, a Luna Aba, que é uma empresa de oferta de intervenção para autismo, né, e de formação também, né. E a gente tem uma sede física em Curitiba e a gente tem sede física no Rio de Janeiro. Porque a gente faz assim, quando uma pessoa de qualquer cidade entra em contato conosco, a gente oferece a intervenção em casa, home care, né? Então vai um supervisor lá na cidade, faz a avaliação da criança, volta. E a gente treina alguém lá para implementar a intervenção, um aplicador, né? A gente contrata na cidade do indivíduo e aí mantém a supervisão desse indivíduo. E tem lugares em que a gente tem sede física, que são Curitiba e Rio de Janeiro, né? Aí nesses casos, além de poder fazer em casa, a pessoa também pode fazer na sede, fazer a intervenção lá durante o dia, né? Os dois têm vantagens e desvantagens. Agora, culminou assim, todo esse desenvolvimento na criação de um grande centro de referência aqui em São José dos Campos, que vai ser, de longe, a maior das nossas sedes, e com trabalhos diferentes, outros tipos de serviço que estão sendo oferecidos. E eles vão ser, e isso vai acontecer, né, na Vila Betânia, do lado dos Bombeiros, na Avenida Benedito Matarazzo. E a gente está muito feliz porque assim, é um processo histórico de muitos anos para fazer, assim, digamos assim, o centro de excelência que a gente gostaria de fazer, né? Então lá é um lugar que vai oferecer tanto intervenção terapêutica quanto o processo de formação. São 3 andares, no primeiro vai ser só processo de formação e nos outros intervenção terapêutica. Então é uma novidade para a região, não tem nada parecido. Aliás, acho que não tem nada parecido no Brasil hoje com o que a gente está oferecendo ali. E assim, a gente acha que vai ser assim uma virada mesmo, assim, para a gente pensar como é que é o tratamento no Vale do Paraíba. Porque se eu olhar para várias outras regiões do interior, por exemplo, Ribeirão Preto, como exemplo, São José do Rio Preto, por exemplo, tem várias instituições muito fortes, muito bem desenvolvidas, e não é a situação daqui. Apesar daqui ser um lugar muito desenvolvido em muitas áreas, nesta área não é. Então a gente está esperançoso de que seja uma virada importante aqui, na maneira da gente considerar isso em todo o Vale do Paraíba. Do ponto de vista de intervenção, para qual indivíduo o centro será, né, mais indicado? Tá. Então, vamos lá. No térreo, que vai ser formação, a formação vai ser de vários aspectos, né? Então, a gente já tem formação de crises agressivas, tem formação sobre educação, a gente vai ter, inclusive, o primeiro convidado internacional vai ser agora em março, um dos maiores especialistas do mundo em disciplina na escola, e vários outros cursos lá que vão acontecer. Agora, no primeiro andar, vai ser para moradores da cidade, né, ou das cidades da região, que tenham filhos que são crianças e adolescentes que querem fazer uma intervenção. Então, por exemplo, o médico fez lá uma prescrição, e ele precisa de uma intervenção, e aí ele vai lá, a gente faz a avaliação, e aí ele vai, todos os dias que tiver intervenção, ele vai lá e fica lá quantas horas sejam necessárias. Então, vamos imaginar que é uma intervenção intensiva de 20 horas, ele vai lá todo dia de manhã e fica durante toda a manhã, e aí ele sai ao final da manhã. E aí, durante o dia, vai fazendo todas as atividades terapêuticas fundamentais para o desenvolvimento. Aí a gente faz avaliação. Depois, todos esses desenvolvimentos, a gente faz gráfico de todos os comportamentos que ele vai desenvolvendo, tudo em análise do comportamento aplicado, a ABA, né, que é a intervenção que a gente oferece, tudo se trabalha com gráficos. Então, a gente sabe exatamente qual é o desenvolvimento do indivíduo, dia após dia, e a gente vai monitorando isso. Aí os supervisores vão estar lá, tudo isso. Esse é no primeiro andar. No segundo andar, é quase que uma clínica diferente, é um serviço totalmente diferente, que é isolado, né? Eles são isolados entre si, esse é o primeiro do Brasil, que é para comportamento agressivo severo. Então, nós temos, no Brasil, todas as cidades têm muitas pessoas com autismo que não recebem nenhum serviço porque tem quadros muito agressivos, muito severos. Pessoas que muitas vezes ficam em jaulas em casa, com grades, ou ficam amarradas em casa, que mesmo se tiverem condições financeiras, vão numa clínica, a clínica não atende porque não tem expertise para atender casos assim tão graves, né? E aí, esses casos, justamente, são os casos que a gente vai atender.
E aí vai ter um público aqui da região, é claro, né? Mas vai ter muito público de fora do Brasil também. Então, por exemplo, a pessoa mora lá, não sei aonde, lá em, sei lá, Curitiba, lá. E aí ele tá na clínica, lá a clínica, foi a clínica e disse, olha, o quadro dele é muito complicado, não dá para atender. Então vem para São José dos Campos e fica aqui durante... Aí vai fazer a avaliação para entender quanto tempo digamos, 2 semanas a um mês, em geral, né? Ele vai ficar ali? Ele vai ficar durante o dia. À noite, provavelmente essa família vai ficar aqui, vai alugar uma casa, uma coisa assim, e aí ele vai durante o dia e aí volta à noite. E ele vai ficar durante esse um mês, digamos, né, fazendo essa intervenção intensiva. E uma pessoa, ou da família, ou da equipe terapêutica, vai junto, em geral, para poder aprender. Então, durante um mês, o comportamento que estava aqui, agressivo, que estava lá em cima, a gente vai reduzir bastante e vai ensinar as pessoas como lidar com ele. E aí ele consegue voltar para Curitiba e ter o atendimento lá na clínica da cidade. Estou falando Curitiba, mas qualquer cidade do Brasil, né? E é claro que também tem pessoas aqui que têm a oportunidade de se servir do mesmo serviço, né? Eu me lembro de um caso aqui, isso já faz 5 anos, mas não, faz uns 6, 7 anos, de um rapaz aqui, em São José dos Campos, que fez um apelo no Facebook, que estava amarrado há 13 anos. A mãe que fez o apelo. Ela tinha amarrado o filho há 13 anos. Porque senão ele tirava as 2 orelhas, arrancava. Ela estava só na pele quando a mãe amarrou ele. E aí depois voltou, porque ela amarrou aqui, né? No hospital, tudo isso. Então, é uma situação desumana. Né? Não é uma situação que a gente queira, né, para ninguém, né? E é claro que essa mãe não fez por mal, é óbvio, né? Ela fez querendo o bem daquele indivíduo, imaginando que era mais arriscado, era mais desumano ainda se naquele contexto ele tivesse desamarrado, porque não tem acesso a uma intervenção. E uma clínica com esta natureza não tem no país inteiro, não existe no Brasil. Vai ser a primeira com essa natureza, né? Em geral, esses casos, quais são as soluções? Solução número 1, amarrar e botar em algum lugar que tenha uma grade. A solução número 2 é institucionalizar no lugar que ele vai lá e deixa de conviver com a família. Ele passa a viver em outro lugar, que em geral também não é um processo terapêutico nesse sentido de aprendizado. Basicamente trabalhando com contenção química. Então, quando o indivíduo explode, se faz contenção química e o indivíduo não tem oportunidade de desenvolvimento para ficar mais tranquilo, mais calmo e viver a sua vida com dignidade junto com a sua família, né? Essas são as soluções hoje, em geral, adotadas no Brasil. Então, esse vai ser o primeiro espaço do país com esse modelo. Isso, no Brasil, vai ser uma novidade. Isso já tem em vários outros lugares do mundo, né? Na Austrália tem, nos Estados Unidos tem. Quem vai ser um dos nossos sócios é um pesquisador americano, que é o Joshua Jessel, que é de Nova York, que é um dos caras que mais pesquisa no mundo hoje sobre o tema. Ele assessora outras instituições lá nos Estados Unidos e está trazendo essa tecnologia comportamental aqui, agora de apoio a esses indivíduos para o Brasil. É um divisor de águas, né? E eu acredito que sim. No Vale do Paraíba, em relação principalmente ao tratamento das crianças, né, que vão fazer a intervenção lá no primeiro andar, e para o Brasil em relação a lidar com comportamentos severos. Ao mesmo tempo que a gente fica dividido, né, entre 2 opiniões. Que bom, acho que São José dos Campos, Vale do Paraíba e quem tiver acesso a esse centro ganham muito, mas ao mesmo tempo que pena, né, que a gente tem aqui uma referência como essa, mas em muitos outros lugares a gente vai ver, provavelmente, durante um bom tempo ainda situações como essa que você comentou, né? De filhos que são enjaulados, de repente. Sim, isso a gente vê a todo momento. Um tempo atrás passou no programa Repórter, lá, esqueci o nome, Globo Repórter lá. Passou um caso como esse, que era em Fernandópolis, um caso muito grave, um menino que também estava amarrado há 15 anos com corrente. Isso acontece, na verdade, acontece o tempo todo. Quem é da comunidade sabe que isso é o tempo todo, um monte de lugar. Por quê? Porque são casos, infelizmente, que fazem parte dessa realidade, desse quadro. Né? Não é todo mundo, não é a maioria, é uma pequena minoria, mas essa minoria precisa de apoio e esse apoio não está sendo dado. Porque não é porque é uma minoria que eles não precisam desse apoio. Né? Mas eu diria mais ainda para você. Eu acho que ainda tem um outro problema em relação a essa dubiedade que a gente tem da interpretação de o quão bom será, né? Uma outra dubiedade é que
ele está vindo e é uma instituição privada e não está acesso a todas as pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas utiliza o SUS. Né? Elas têm, obviamente, acesso a outros serviços. Mas também é importante dizer, a gente recebeu lá uma comissão ligada ao SUS, a Prefeitura de São José dos Campos. Foram pessoas muito sérias, muito, assim, muito comprometidas de fato com a causa, que foram lá conversar conosco. Assim, fiquei bem impressionado com o comprometimento, inclusive com a oferta, o serviço de uma rede de inclusão do autista em São José dos Campos, uma rede intersetorial. Achei muito, muito legal, né? Inclusive o presidente da rede estava lá. E a gente estava discutindo justamente parcerias que permitam que a gente possa oferecer apoio de alguma forma. Né? Então a gente, por exemplo, se comprometeu nos cursos que a gente vai fazer lá na Luna, a gente oferecer alguns ingressos para a rede pública, para que a rede pública também possa, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Mas possa beber dessas fontes, possa entender esses processos, para poder levar alguns aspectos dessa experiência, desse conjunto de procedimentos também para a rede pública, né? Porque o nosso objetivo é que isso chegue em todo mundo, porque a gente acredita que todo mundo tem direito à dignidade. É claro que nós, como empresa, temos que fazer um serviço que é um serviço privado, né? Que é o que está dentro do nosso limite. Mas a gente entende que haver isso na rede pública não é ruim para nós, é bom para nós, porque a gente consegue, de fato, estender essa experiência, que é a experiência que a gente está trazendo para o Brasil, para todas as pessoas. Sim, e é um estímulo que você faz aqui, vai fomentando, né, outros lugares. Olha como é feito em São José, por que não tentar algo parecido? E por aí vai, né? A gente sabe que o caminho é longo, mas nem por isso não é possível se fazer, né? Exatamente. É um caminho sempre difícil, né? Mas eu acho que as coisas estão mudando. Acho que tem hoje uma visibilidade muito diferente ao autismo, né? Isso tem criado possibilidades para a rede pública fazer outro tipo de oferta, outro tipo de serviço. Perfeito. A gente não pode finalizar o nosso papo sem uma pergunta que é comum a todos os meus entrevistados, né? Não gosto de dizer entrevista porque aqui é um bate-papo, né? Mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta. E com você não ia ser diferente. Qual é o conselho que você dá hoje que você gostaria de ter recebido há 5 ou 10 anos atrás? Eu vou falar o que eu gostaria de receber há 10 anos atrás. É o seguinte, quando eu fui pela primeira vez no médico, mais tempo que isso, na verdade. Mas tudo bem, acho que é só uma referência, né? Quando eu fui ao médico, o médico prescreveu lá um tratamento pro meu filho. E eu fui fazer o que o médico tinha feito, o que tinha falado para fazer. E depois de 4 anos e meio, eu descobri que aquilo que ele tinha prescrito era igual a ficar em casa, as pesquisas tinham demonstrado. 4 anos e meio. E isso foi devastador para mim. Porque eu não fazia ideia de que existia esse tipo de prescrição de uma coisa que não tinha demonstração científica. Para mim isso era uma questão de bom senso, né? E eu descobri que não, que existem coisas que são práticas baseadas em evidências e práticas que não são, práticas que alguém acha que, inclusive já foi demonstrado que não funciona e que continua em circulação. Então, o meu conselho para as famílias é: estudem, entendam. Quem está realmente interessado, a primeira pessoa mais interessada nessa criança é você, pai e mãe. Não são outras pessoas. Outras pessoas podem ser melhores, piores, mas quem está realmente interessado é esse pai e mãe. Então eles precisam estudar. E eles precisam estudar, e aí eles precisam levar em consideração este conceito. Qual é a prática baseada em evidência? Porque só se considera uma prática baseada em evidência alguma coisa que já se demonstrou por A mais B, de cima a baixo. Aquilo já foi esquadrinhado de todos os tipos de possibilidades para demonstrar que aquilo realmente é efetivo. Então esse é o conceito central. Então, prática baseada em evidência. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para a educação no Brasil, via de regra, o que se tem feito é o contrário do que pressupõe as práticas baseadas em evidências, do que pressupõe a ciência. A gente acabou de passar por uma pandemia que ficou super claro a necessidade da ciência no mundo, né? E aí, na educação, que é o lugar que deveria ser o mais importante de todos, a gente nega. Nos serviços de saúde, via de regra no Brasil,
não se usa práticas baseadas em evidências. E é óbvio que se eu tenho dinheiro público que eu tenho que gastar naquilo que é mais eficiente. Para mim é óbvio, esse conceito, né, deveria ser óbvio, né? Mas isso não está colocado, né, na maior parte dos lugares. Eu participei agora de uma comissão que elaborou um documento norteador para a educação inclusiva no Brasil, do Conselho Nacional de Educação. Foi apresentado para a sociedade dia 23 de janeiro, que é o documento norteado do Conselho Nacional de Educação. E lá se está falando de que a educação inclusiva deve usar práticas baseadas em evidências. É o primeiro documento nacional, o primeiro, que indica isso. O que para mim deveria ser uma obviedade, deveria ser uma coisa assim, página 1, entende? Então, essa luta está só começando. E aí os pais precisam entender o que é, o que significa isso. Eu me lembro que o primeiro evento que eu fui de autismo, a primeira palestra era tratamentos baseados em evidências para autismo. E eu falei, não vou assistir, isso é ridículo, todo tratamento é baseado em evidência. Você está baseado em quê? Depois que eu descobri que a maioria dos tratamentos não são baseados em evidência, são baseados em nada. É baseado na opinião de alguém que achou lá. Vozes da minha cabeça, né? Minha cabeça, vírgula, vozes, né? 2000 e sei lá, alguma coisa. Então, estudem porque os seus filhos vão precisar que vocês estudem. Perfeito. Luciano, quero te agradecer. Foi uma verdadeira aula, né? Muito além de um bate-papo, foi uma verdadeira aula e principalmente uma aula de conscientização, né? Do quanto a gente precisa dar luz para essa causa, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço. Você e para todo mundo que está assistindo. E eu quero agradecer também a você que ficou com a gente até agora, seja no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que o Inconformados S.A. está disponível no YouTube, Spotify, Google Podcasts e Amazon Podcasts. Os cortes deste e de outros episódios você encontra lá no nosso Instagram, Outros 500 Oficial. E para ficar por dentro dos nossos próximos episódios e convidados, é só se ligar lá no nosso Instagram, onde a gente coloca a nossa programação e todas as novidades deste e dos outros episódios de Inconformados S.A. Muito obrigado e até a próxima.